apenas 10 jogos após esse retorno aí ao Grêmio. A gente está vendo aí, ó, o Grêmio fazendo 1-0, mas depois permitiu a reação, permitiu o empate do Ipiranga. Renato disse que deu para o gasto, Facicani. Sim, o Grêmio está, obviamente, assim como o próprio Internacional, usando o Campeonato Gaúcho para entrar em forma, entrar em ritmo para jogar o Campeonato Brasileiro, mesmo ambos já estando treinando há algum tempo, né? Porque bem antes que os principais clubes do Brasil voltaram a treinar, o Grêmio e o Inter já estavam em atividade. Claro que de uma forma um pouco mais remota, nada ainda de uma forma tática ou técnica, até pelos protocolos de segurança, mas ambos times já estavam em atividade. E eu entendo dessa forma, até porque o próprio Inter está reclamando da falta de estrutura para jogar o Campeonato Gaúcho e, de fato, ela é preocupante, porque o Inter não consegue arranjar um lugar decente para jogar. O Grêmio está tendo que jogar no CT da base, que fica do outro lado ali da chamada Freeway de Porto Alegre, que você conhece tão bem, né, Calheiros? Fica em outro município, fora dessa zona vermelha, dos problemas que tem vivido a capital gaúcha. Mas ainda assim, eu acho que o campeonato está um pouco, sabe, desregulado, desnivelado nessa parte estrutural, e isso pode ser muito prejudicial. Então, eu entendo que nem Grêmio nem Inter devam ter uma preocupação tão grande em relação ao Campeonato Gaúcho, porque da forma que voltou o campeonato, não dá para tirar qualquer tipo de conclusão daquilo que esses times vão precisar de fato no Campeonato Brasileiro. O Internacional na próxima rodada vai pegar o Aimoré, e esse jogo em princípio está marcado para o estádio Centenário em Caxias do Sul, mesmo estádio que o Inter mandou o clássico, né? O clássico Grenal. E o Grêmio tem essa vantagem, né? Tem o CTL Dourado, que leva o nome de um ex-presidente importante na história do Grêmio, e fica em Eldorado do Sul, que é a região metropolitana, né? É bem pertinho de Porto Alegre, bem pertinho ali da região de Guaíba, enfim. É muito perto realmente o Grêmio para utilizar essa estrutura. Quesada, vamos ouvir o Renato? E na sequência quero te ouvir, Quesada, sobre esse Grêmio. Já temos aí dois jogos para a gente analisar o Grêmio e esse jejum do Everton Cebolinha, Quesada. Hoje foi bem, até teve momentos importantes no jogo contra o Ipiranga, mas chegou a 8 jogos sem balançar as redes. Renato, e na sequência aí o Quesada. Vamos lá. Que infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente esperava, que a gente buscou o tempo todo. O Ipiranga veio para se defendeu muito bem, não dando muitos espaços à nossa equipe, apesar que nós saímos na frente, depois tomamos o gol de empate e criamos bastante situações, mesmo com o adversário fechado, mas não tivemos, de repente, a tranquilidade necessária para a gente fazer o segundo gol. E, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mesmo assim a gente já conseguiu a classificação. E apesar da classificação, eu acho que o Grêmio merecia ter vencido a partida, né? Por tudo que criou. Por um lado, é importante você dar sequência praticamente para a minha equipe, porque os jogadores estão há 4 meses sem jogar e eles precisam do ritmo de jogo. Por outro lado, você tem que tomar cuidado também, porque o desgaste é muito grande. A cada 3 dias uma partida, e pelo tempo que os jogadores não estão jogando, eles não estão acostumados a jogarem a cada 3 dias. Vou pensar bastante pro jogo de quarta-feira para ver o que eu vou fazer. Acredito que vamos ter algumas modificações, sim, justamente por isso, pelo desgaste desses últimos 2 jogos, praticamente a mesma equipe jogando, a não ser o Maicon. E eu preciso dar ritmo de jogo para alguns jogadores, observar também alguns jogadores, alguns garotos que vêm treinando bem. Então, de repente, para esse jogo de quarta-feira até amanhã eu vou pensar com carinho, mas com certeza algumas modificações vão ser feitas justamente para isso, para poupar um ou outro jogador e para eu poder observar também alguns garotos. O CT do Grêmio aqui, o CTL Dourado, da base do Grêmio, ele é muito bom. O gramado ele é muito bom. Mas a gente não pode pensar em continuar em jogar aqui no momento que a gente tem a nossa arena. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde a arena vai ser liberada, com o próprio Beira-Rio. A segurança total, o protocolo a gente continua. Eu acredito que essa próxima semana a gente pode ter essa notícia.
E se a gente tem essa condição de jogar no nosso estádio, na arena, onde os jogadores estão acostumados, é melhor. É muito melhor. Nada contra o CT do Grêmio, pelo contrário. Então, no momento que você tem a sua casa, você tem seu campo, você conhece muito bem, seguindo os protocolos, segurança total, eu não vejo por que o prefeito não liberar para que a dupla Grenal possa jogar em seus estádios, principalmente se tratando não na próxima rodada, mas no próximo final de semana, onde nós vamos ter uma semifinal e depois uma final do turno. Então está na hora. Eu acho que não tem segurança maior nos estádios do que a Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Né? Na faixa de classificação do Grupo B, é o líder ainda do Grupo B com 13 pontos. Tem 3 pontos de vantagem sobre o Caxias, que tem 10 pontos. Na próxima rodada, como eu disse, o Grêmio vai pegar o Novo Hamburgo e o Caxias vai jogar contra esse Ipiranga, que hoje impôs dificuldades. É verdade também, como disse o Renato. O Grêmio ainda está em busca da melhor forma física, né? Está buscando ritmo de jogo. Eu acho que ficou muito nessa questão também. Grêmio esbarrou muito nessa questão também do condicionamento, né, Quesada? Olha, eu vou ser muito sincero, eu só ouvi e só vi o Renato falar verdades aí. Eu não acho que o Renato tenha usado nenhuma desculpa para explicar esse momento do Grêmio. No momento em que os times brasileiros iam começar a dar aquela virada no início da temporada, veio a pandemia. Isso atrapalhou todo mundo, sem exceção, né? Sem exceção. E aqueles, como o Grêmio, que a gente imaginava que iam virar, claro que eles são prejudicados, né? O time que está bem, ou está perto de estar bem, com essa parada de mais de 120 dias, sem jogos oficiais, é claro que tem um golpe, não há dúvida. E a gente conhece o Renato, né? O Renato está até meio incomodado, meio abatido, porque ele sabe que não tem mais o que fazer, né? Deixar o tempo passar, trabalhar arduamente e tentar queimar etapas para tentar recuperar o futebol que todos esperam da equipe do Grêmio. Estou com ele também nessa história do estádio. Eu acho que o estádio oferece muito mais possibilidades de se ter segurança do que qualquer CT. E eu fui conhecer o CT do Grêmio, fiz entrevista com o Renato, inclusive, no CT do Grêmio, legal, bacana, mas eu também não entendo qual é a diferença de se jogar no CT ou se jogar no estádio. Ou não tem jogo. Então não vamos ter jogo, vamos acabar com o gauchão, né? Estou com o Renato também. Eu acho que o clima do estádio é legal para quem está trabalhando, entendeu? O jogador se empolga mais com o clima do estádio. Mas Quesada está sem torcida. Não importa. No estádio você pode colocar lá papelão de torcedor de papelão, som, pode colocar telão, cria um climão lá, né? Como se tivesse realmente a verdade ali das arquibancadas, com a torcida realmente. Estou com o Renato nessa. E agora é o tempo, né? Vamos ver quem vai conseguir queimar mais essas etapas para chegar no Campeonato Brasileiro mais preparado. Mas não dá para cobrar nada, gente. Esse não é o Grêmio que a gente conhece, né? O Renato sabe disso. Vamos esperar, vamos ver se na reta final do Campeonato Gaúcho, se chegar uma semifinal, uma decisão, o Grêmio apresenta o futebol que a gente está acostumado a ver, Luciano. E o Internacional, hein, gente? O Internacional, olha, o Eduardo Cudê fala assim,